Bem-vindo, eu sou o Gus, seu guia, em um mundo acelerado, onde tudo é ruído. Aqui, você vai desacelerar. Neste canal, cada vídeo é um convite para caminhar pelas trilhas da sabedoria antiga. Ouvir histórias que atravessaram séculos, refletir com pensadores que ousaram questionar tudo. Aqui, a filosofia não é apenas teoria, é experiência. A cada episódio, você mergulha em ideias que aquietam a mente e despertam o pensamento. Prepare-se para ouvir com calma, pensar sem pressa e sentir a filosofia como ela sempre foi, humana, profunda e viva. A cela era fria, de pedra, e cheirava a umidade dos cárceres antigos. Sócrates, já velho, estava sentado como sempre esteve em toda a vida, com a coluna ereta, os pés firmes no chão, o olhar tranquilo. À sua volta, discípulos choravam. Alguns não conseguiam entender por que aquele homem, que era reconhecido por todos como o mais sábio e justo da cidade, se preparava para beber um veneno sem resistir, sem fugir, sem implorar. Mas Sócrates não via ali uma tragédia. Ele via coerência, via completude, via uma escolha. Sua condenação havia sido selada por um tribunal democrático, o mesmo sistema político que ele jamais deixou de criticar, mas também jamais abandonou. Ele tivera a chance de escapar. Amigos haviam preparado um plano de fuga. Tinha dinheiro, tinha apoio, mas recusou. Seria incoerente viver se para isso eu precisasse desrespeitar as leis que sempre examinei. Essa frase, simples e densa, resume o espírito socrático diante da morte. Não basta viver, é preciso viver bem. E viver bem é viver em acordo com a razão e a consciência. Naquela cela, Sócrates dava seu último ensinamento. Não por palavras, mas por exemplo. A filosofia, dizia ele, prepara o ser humano para morrer, porque ensina o desapego, a clareza, a busca pela verdade que vai além do corpo. E agora, ali, diante da taça de cicuta, ele não era mais apenas um filósofo, era a encarnação de sua própria filosofia. Atenas não compreendeu, ou não quis compreender, sua inquietação, sua ironia, sua insistência em desmascarar os falsos sábios. Tudo isso o tornara insuportável, mas ele não odiava a cidade. Ao contrário, a amava profundamente. Tão profundamente que preferia morrer a traí-la. Preferia morrer a viver sem honra. E aqui começa o nosso mergulho. O que torna uma morte verdadeiramente filosófica. E mais do que isso, o que torna uma vida digna da morte que a encerra. Sócrates, ao beber a cicuta, não buscava martírio, buscava coerência. E ao fazer isso, legou ao mundo uma das maiores lições da história. A liberdade não é apenas escolher viver, é escolher como morrer. E ao escolher morrer livre, Sócrates tornou-se imortal. A morte de Sócrates não começou com a taça de cicuta. Começou no tribunal, um julgamento formal, em uma democracia que se orgulhava de sua liberdade, mas que naquele momento tremia diante de sua própria insegurança. Era o ano de 399 a.C., e Atenas ainda sentia as feridas da guerra contra Esparta, a queda de sua hegemonia, a instabilidade interna. Em tempos de crise, o diferente vira ameaça, e Sócrates era profundamente diferente. Acusado por 3 cidadãos, Ânito, Meleto e Lícon, as acusações contra ele pareciam simples, quase banais. Impiedade, por não acreditar nos deuses da cidade, e corromper a juventude. Mas por trás dessas palavras havia algo mais profundo: medo. Medo de um homem que ensinava não com verdades, mas com dúvidas, que desafiava os discursos fáceis, a autoridade sem fundamento, as tradições não examinadas. Diante dos 501 jurados, Sócrates manteve sua postura de sempre. Não tentou agradar. Não usou artifícios retóricos. Não apelou para lágrimas nem para piedade. Apresentou sua defesa com serenidade, como quem não tem nada a esconder, e ao mesmo tempo, nada a provar.
Eu sou como um tábano que desperta o cavalo preguiçoso que é a cidade, disse. Essa metáfora, provocadora, mostra como ele via sua função política, não como legislador, nem como líder, mas como consciência pública. Um papel incômodo, mas essencial. Seus juízes não viram assim. Por uma pequena margem, foi declarado culpado. E quando convidado a sugerir uma pena alternativa à morte, sua resposta foi outra provocação. Deveriam me dar um banquete no Pritaneu, por tudo o que fiz pela cidade. Essa resposta selou sua sorte. Mas o julgamento de Sócrates é mais do que um evento histórico. É um espelho. Ele nos obriga a olhar para nossos próprios sistemas de justiça, para nossas democracias, para nossas reações diante da dissidência. Ele nos faz perguntar: quantas vezes condenamos não os criminosos, mas os que nos fazem pensar demais? Quantas vezes preferimos a ordem ao pensamento, a paz aparente à verdade inquieta? A morte de Sócrates começou com o medo da cidade diante da liberdade. Mas sua dignidade começou ali também, ao se recusar a recuar diante da ignorância coletiva, ao escolher a lucidez, mesmo que ela levasse à morte. Nesse tribunal, mais do que a voz da acusação, ecoava uma verdade atemporal. A filosofia, quando levada a sério, jamais é confortável. E é exatamente por isso que ela é necessária. Após a condenação, muitos acreditavam que Sócrates faria o óbvio: fugir. Era comum, em Atenas, que condenados à morte recebessem ajuda de amigos influentes para escapar do castigo. A prisão em si era permeável. Bastava um acordo, um suborno, uma saída noturna e discreta. A cidade não veria isso como escândalo. Seria apenas mais um entre tantos. Mas Sócrates não aceitou. Critão, seu velho amigo, implorou. Trouxe notícias de apoio, de planos prontos, de aliados silenciosos. A porta estava aberta, mas Sócrates, firme, disse não. E esse não talvez seja um dos gestos mais poderosos da história da ética, porque não foi um ato de resignação, foi um ato de resistência. Se eu fugir, estarei dizendo que minhas palavras nunca foram verdadeiras, que minha vida foi uma performance, que a razão vale menos que o medo. Foi assim que ele respondeu, não com raiva, mas com uma clareza quase sobre-humana. Sócrates recusou a fuga porque sua liberdade não era física, era moral. Era a liberdade de não se contradizer, de não colocar em risco tudo aquilo que ensinou ao longo da vida. Se a justiça da cidade era falha, ele ainda assim a respeitaria, porque aceitara viver sob suas leis, e nunca fingira aceitar uma regra apenas enquanto lhe fosse conveniente. Essa decisão nos coloca diante de um paradoxo filosófico. É possível ser mais livre ao aceitar a morte do que ao tentar escapar dela? Para Sócrates, sim, porque liberdade não é ausência de limites, é fidelidade à verdade. E a sua verdade era essa: viver sob as leis que julgou legítimas, mesmo quando elas se voltaram contra ele. A recusa à fuga também é um protesto silencioso, não contra a cidade, mas contra a covardia, contra o impulso de preservar a vida a qualquer custo, contra o hábito de justificar tudo com medo. Sócrates mostra que há algo mais valioso que a sobrevivência, a coerência. Hoje, somos constantemente convidados a fazer concessões, a ceder um pouco aqui, um pouco ali, a comprometer nossos princípios em nome da praticidade, a negociar nossas verdades para manter o conforto. Sócrates nos lembra que isso tem um preço, e que às vezes, viver sem dignidade é pior que morrer com ela. Seu gesto é, ao mesmo tempo, desconcertante e libertador, porque diz: você pode dizer não, pode recusar o caminho mais fácil, pode morrer fiel a si mesmo e viver para sempre na memória dos que entendem o valor de uma vida autêntica. O momento chegou. A taça de cicuta foi trazida por um servidor do Estado, um homem que, mesmo cumprindo sua função, mal conseguia olhar nos olhos de Sócrates. Era como se ele também soubesse que aquele ato, simples em aparência, continha um peso que ultrapassava qualquer formalidade. Ali,
A filosofia beberia seu destino. Sócrates pegou o cálice com calma. Perguntou como deveria proceder. O carcereiro explicou: beba tudo de uma vez. Depois, ande até que suas pernas comecem a pesar. Quando sentir que os pés adormecem, deite-se. O veneno agirá de baixo para cima. Primeiro os pés, depois as pernas, o peito, por fim, o coração. Nenhum traço de pavor em seu rosto, nenhuma súplica, nenhum gesto de arrependimento, apenas serenidade. E entre os discípulos, o espanto. Alguns choravam abertamente, outros desviavam os olhos, incapazes de assistir ao fim daquele que, para eles, era a própria alma da cidade. Mas Sócrates, com voz firme, os censura gentilmente: não chorem, eu vou morrer como sempre vivi, com coragem. E acrescenta: a morte não é um mal para quem viveu de forma justa. É talvez a libertação da alma, o retorno ao divino. Ao beber a cicuta, Sócrates não apenas selava sua sorte, ele reafirmava sua vida inteira, porque sua morte não foi apenas um destino aceito, foi uma escolha, um último gesto de fidelidade a si mesmo, um sacrifício que, ao contrário de destruir, consagrava. A morte, que para tantos é medo, para ele era clareza, porque a filosofia havia lhe ensinado a não temer aquilo que não se conhece. E o que não se conhece não deve ser julgado como um mal. Talvez fosse apenas uma passagem, talvez um recomeço, talvez o silêncio absoluto. Mas, qualquer que fosse a resposta, Sócrates sabia. O importante era chegar a ela com dignidade. E aqui está a diferença entre morrer e se entregar. Morrer todos morrerão, mas nem todos morrerão em coerência com o que acreditaram, ensinaram e viveram. A taça de cicuta, por isso, não é apenas um instrumento de execução. É símbolo de uma vida que se fecha em perfeição. Um gesto final que une corpo, alma e razão numa mesma decisão. Não por heroísmo, mas por coerência. Nos dias de hoje, em que tanto se teme a morte, em que se evita falar dela, em que se busca prolongar a existência a qualquer custo, Sócrates nos oferece outra perspectiva. Viver bem é mais importante que viver muito, e morrer bem é talvez a forma mais alta de vida. O veneno começa a fazer efeito. Sócrates anda alguns passos, senta-se calmamente e começa a perder o movimento das pernas. Seus discípulos, atentos a cada detalhe, registram cada suspiro, cada palavra. O ambiente é sagrado, não pelo mistério da morte, mas pela clareza da entrega. Ele fala com os amigos, corrige a tristeza, pede que pensem na alma, não no corpo. E em determinado momento, vira-se para Critão e diz: devemos um galo a Asclépio, não se esqueça de pagar essa dívida. É sua última frase registrada. Mas o que significa essa frase enigmática? Asclépio era o deus da medicina, o deus da cura. O galo era a oferenda tradicional em agradecimento por um tratamento bem-sucedido. Sócrates, prestes a morrer, diz que está sendo curado, não de uma doença física, mas da prisão do corpo. Para ele, a morte era uma liberação, não uma tragédia. Era o retorno da alma ao mundo das ideias, a essência pura, aquilo que jamais morre. Esse gesto final, singelo, carrega uma profundidade extraordinária. Ao morrer, Sócrates agradece. E ao agradecer, revela a mais profunda de suas convicções: que o bem não termina com a vida, que o valor de uma existência não se mede pelo seu fim biológico, mas por sua coerência moral. Seu corpo se imobiliza, seu coração para, mas sua presença cresce. No silêncio que se segue à sua morte, nasce algo novo, o mito filosófico da imortalidade ética. A cidade matou Sócrates, mas não conseguiu apagar sua voz. Pelo contrário, a amplificou. Seus discípulos espalharam seus ensinamentos. Platão os eternizou em diálogos. E a imagem do homem que preferiu morrer a abandonar sua consciência tornou-se o arquétipo do pensador íntegro. Hoje, ao falarmos de Sócrates, não falamos de um mártir religioso,
nem de um herói político. Falamos de um filósofo pleno, cuja morte foi o prolongamento natural de sua vida, que não viveu para o conforto, mas para a verdade, que não buscou fama, mas coerência. E é por isso que seu gesto continua vivo, porque em um mundo em que tantas vidas se perdem em contradições, em que tantas mortes são apenas o fim de existências vazias, a morte de Sócrates brilha como uma lembrança de que é possível viver e morrer com sentido. Ele não buscou a imortalidade, mas, ao recusar mentir para salvar-se, alcançou-a. Se Sócrates tivesse aceitado fugir, teria se escondido do tribunal, teria vivido mais alguns anos em exílio, teria sido lembrado talvez como um dissidente, um crítico severo, um professor incômodo, mas ao morrer como viveu, transformou-se em algo raro, um ponto de referência moral para todos os tempos. Porque no fundo, sua morte não pertence ao passado. Ela acontece sempre que alguém escolhe a integridade em vez da conveniência. Sempre que um pensador recusa moldar seu discurso para agradar. Sempre que uma pessoa simples, sem armas nem títulos, diz não à injustiça, mesmo sabendo que pagará por isso. O tempo da filosofia não é o tempo do mundo. O mundo corre, o mundo exige, consome, se agita. A filosofia caminha, ela observa, ela examina, ela resiste à pressa. Por isso, ela incomoda. E por isso também, quando se expressa com clareza e coragem, como em Sócrates, seu impacto ultrapassa as gerações. O que morreu naquela cela de Atenas foi o corpo de um homem. O que nasceu foi um modelo de consciência ativa, de pensamento encarnado, de liberdade responsável. Sócrates não queria ser exemplo, mas sua fidelidade a si mesmo o tornou um, e o tempo reconheceu isso. Sua figura atravessou impérios, religiões, escolas, regimes, não porque foi canonizado, mas porque foi coerente. Em um mundo que muda constantemente suas máscaras, o rosto de Sócrates permanece o mesmo, sereno, questionador, incorruptível. Cada geração lê sua história e se pergunta: o que eu faria no lugar dele? Fugiria? Me calaria? Me adaptaria? E é nessa pergunta que a filosofia começa, não nos livros, nem nas fórmulas, mas nesse confronto íntimo entre o que somos e o que poderíamos ser. Porque a morte filosófica de Sócrates ensina, sobretudo, a viver. Ensina que uma vida sem exame não vale a pena, que uma existência sem propósito se dissolve, que o verdadeiro tempo humano não é o cronológico, mas o ético, o tempo da escolha, do gesto, da fidelidade ao que se acredita. E é por isso que, séculos depois, sua presença ainda incomoda, ainda inspira, ainda divide. Porque ele não viveu para agradar, mas para provocar. Não para dominar, mas para despertar. E uma vez desperto, ninguém pode mais voltar a dormir da mesma forma. A morte, para muitos, é a negação de tudo, da experiência, da memória, do corpo, da linguagem. É o fim absoluto, o ponto final onde tudo se cala. Mas para Sócrates, ela era o culminar de um processo. Não o fim abrupto da vida, mas sua consequência lógica, sua realização mais coerente, sua apoteose silenciosa. Ao longo de sua vida, Sócrates não buscou fama, riqueza ou prestígio. O que buscou, incansavelmente, foi viver segundo a razão. E mais do que isso, fazer da razão uma ponte entre o humano e o divino, entre a vida e a eternidade, entre o corpo e a alma. Por isso, quando se viu diante da morte, ele não viu um inimigo, viu um destino natural para alguém que passou a existência inteira tentando se desapegar das ilusões sensoriais, dos prazeres passageiros, das vaidades do mundo. A morte, dizia ele, talvez seja uma libertação da alma do cárcere do corpo. E se for assim, é um bem. E se não for, se for apenas um sono sem sonhos, então é, no mínimo, descanso. E também não é um mal. Esse pensamento não era um consolo superficial. Era o resultado de uma vida inteira de reflexão, de diálogo,
de autoexame. Sócrates havia construído uma filosofia da morte que não negava a vida, mas a purificava. Ele dizia: os verdadeiros filósofos não têm medo de morrer, pois passaram a vida se preparando para isso. Mas o que é se preparar para a morte? Não se trata de pensar nela com obsessão, nem de evitá-la com medo. É viver de modo que, quando ela chegar, nada de essencial fique por dizer, por fazer, por escolher. É viver de forma tão coerente que a morte não interrompe o processo, apenas o completa. E aqui, Sócrates se aproxima de algo que mais tarde, pensadores como Sêneca e Montaigne também defenderiam. Saber morrer é a última sabedoria da vida, não porque devamos buscá-la, mas porque devemos estar prontos para recebê-la. A dignidade da morte de Sócrates vem dessa prontidão. Ele não improvisou, não fingiu, não negou, morreu como viveu, questionando, ensinando, refletindo. Deu sentido ao seu fim porque deu sentido a cada passo antes dele. E isso é, talvez, o que torna sua morte não apenas respeitável, mas filosófica. Hoje, vivemos em uma cultura que evita a morte, que a esconde nos hospitais, que a disfarça com eufemismos, que a combate com tecnologias e medicamentos até o último segundo. Mas ao fazer isso, talvez estejamos esquecendo de preparar a vida para que o fim não nos encontre vazios, desconectados, perdidos. A morte de Sócrates nos convida a inverter essa lógica, a lembrar que viver bem é a melhor forma de morrer bem, que a morte digna começa na vida íntegra, e que a filosofia não é um luxo, é uma necessidade, porque ela nos ajuda a construir uma existência que, quando terminar, não deixará arrependimentos, apenas sentido. E ao final, essa é a pergunta que fica: se hoje fosse o último dia, minha vida teria sido suficientemente filosófica, não no sentido acadêmico, mas no sentido profundo, humano, corajoso de quem viveu segundo o que acreditava. Sócrates, com um cálice na mão e a alma tranquila, nos ensina que sim, é possível morrer assim, e que talvez, para isso, seja preciso viver como ele viveu, em diálogo constante com a verdade, com a consciência e com o mistério da existência. A imagem de Sócrates segurando o cálice de cicuta é uma das mais icônicas de toda a história da filosofia. Um velho, pobre, descalço, sem cargos, diante da autoridade máxima de uma das maiores cidades do mundo antigo, prestes a morrer não por violência, mas por pensamento, e ainda assim, calmo, sereno, inteiro. É impossível não se perguntar: de onde vem essa serenidade? Que tipo de força é essa que o mantém firme, mesmo diante do fim inevitável? A resposta está numa palavra que percorre todo o seu legado: consciência. A consciência para Sócrates não é uma opinião subjetiva, nem um sentimento vago de certo e errado. É a instância mais íntima e mais racional do ser humano. É aquela voz interior que se forma com o exame contínuo da vida, com o diálogo honesto consigo mesmo, com a busca pela verdade que não se vende, que não se negocia, que não se curva. Ao aceitar a morte, Sócrates não obedeceu à cidade, obedeceu à sua consciência. Essa consciência, construída ao longo de anos de questionamento, era mais forte do que qualquer instinto de autopreservação. Ele sabia que se fugisse, se mentisse, se implorasse por clemência, estaria traindo o que sempre foi. E essa traição, para ele, seria pior do que a morte. A cicuta, nesse sentido, é mais do que veneno. É espelho. Diante dela, Sócrates se vê, e o que vê é alguém que chegou ao fim sem máscaras, sem contradições, sem dívida alguma com a verdade que buscou. É esse olhar limpo que o faz agradecer antes de morrer, porque o corpo pode estar prestes a cair, mas sua integridade permanece de pé. Nos dias de hoje, quando tantos vivem pressionados por expectativas externas, por convenções, por discursos prontos, a consciência é muitas vezes sufocada.
Somos ensinados a agradar, a adaptar, a sobreviver, mas nem sempre a escutar essa voz interior que nos confronta e nos conduz. Sócrates nos ensina que viver com consciência é o verdadeiro ato de liberdade, porque nos torna senhores de nós mesmos, nos livra da escravidão das aparências, nos protege do vazio que vem quando nos tornamos aquilo que os outros esperam e não aquilo que a razão nos diz que somos. E esse ensinamento se torna ainda mais urgente quando falamos de morte, porque no fim, tudo o que teremos será esse espelho. Tudo o que restará será a consciência do que fomos, do que escolhemos, do que negamos ou aceitamos. A dignidade de Sócrates não está apenas no fato de morrer pelo que acreditava. Está em ter vivido de forma tão íntegra que a morte não pôde contradizê-lo. Sua vida foi sua preparação, sua morte, seu testemunho, e a cicuta, longe de calá-lo, tornou-se seu microfone eterno. Talvez por isso ele continue entre nós, não como figura de museu, mas como presença viva, provocadora, inspiradora, porque cada vez que alguém escolhe escutar a consciência acima da conveniência, Sócrates vive de novo e nos lembra: o valor supremo não é o saber, nem a glória, nem a sobrevivência. É a fidelidade àquilo que, dentro de nós, reconhecemos como justo e verdadeiro. Quando o corpo de Sócrates finalmente repousou, quando o veneno concluiu seu trajeto impiedoso pelas veias e o coração parou de bater, Atenas voltou ao seu cotidiano. A cidade, que por um momento silenciara, retomou sua agitação. Mas o que muitos não perceberam, ou não quiseram perceber, era que, embora o homem tivesse morrido, a sua pergunta permanecia viva. Platão, ainda jovem na época, levou adiante esse silêncio que ressoava mais alto do que gritos, e fez dele não apenas uma lembrança, mas uma base. Toda sua filosofia nasce da morte de Sócrates, nasce da ferida que a cidade infligiu a si mesma, nasce do escândalo de um Estado que destrói seu maior pensador em nome da ordem. E é assim que a morte de Sócrates ultrapassa o tempo. Ela se torna um ponto de referência para todo pensador que ousa dizer o que não agrada, para todo cidadão que recusa a injustiça, mesmo quando esta vem revestida de legalidade, para todo jovem que descobre que pensar é também resistir. Sócrates não morreu apenas em 399 a.C. Morreu em cada pensador silenciado, em cada voz condenada, em cada consciência ignorada pela multidão. Mas também renasceu em cada gesto de coragem intelectual, em cada palavra dita com integridade, em cada morte digna que iluminou os que ficaram. Sua presença está em figuras tão distintas quanto Jesus, Spinoza, Giordano Bruno, Simone Weil, Martin Luther King, em todos aqueles que, diante da ameaça, disseram com seus atos: "Não posso ser outro senão eu mesmo", que recusaram o medo, que preferiram a coerência ao conforto. E também está em nós, quando escolhemos a verdade ao invés da conveniência, quando educamos com honestidade, quando refletimos mesmo que o mundo diga pare de pensar. É nesse sentido que a morte de Sócrates nunca terminou, porque ela é, antes de tudo, uma provocação permanente. Ao longo dos séculos, muitos regimes tentaram domesticar o pensamento. Tentaram transformar a filosofia em serva do poder, em decoração do status quo, em repetição de fórmulas. Sócrates é o lembrete de que a filosofia começa exatamente quando dizemos não a isso. Ela começa no momento em que, como ele, nos recusamos a participar da mentira, em que preferimos o risco de sermos mal interpretados à segurança de sermos aceitos, em que escolhemos ser fiéis à nossa razão, mesmo que o preço seja alto. E talvez o mais extraordinário seja perceber que tudo isso, toda essa revolução silenciosa, nasceu de alguém que não escreveu uma linha, que nunca gritou, que nunca impôs nada. Sócrates não fundou escolas, não conquistou territórios, não acumulou seguidores. Apenas viveu e morreu com integridade. E isso foi mais do que suficiente para mudar o mundo.
A morte de Sócrates não pode ser vista apenas como um fato histórico, nem apenas como um gesto de resistência. Ela deve ser compreendida como o que ela verdadeiramente foi: uma escolha radical de liberdade interior. Ao longo da vida, Sócrates nunca se submeteu a nada que não passasse pelo crivo de sua razão. Não aceitou dogmas, não se curvou a convenções, não se deixou levar por autoridades sem exame. E no fim, não aceitou viver em desacordo com essa mesma razão. Morreu porque viver de outro modo seria se trair. E isso, para ele, era mais insuportável que o próprio fim. Aqui está a essência de uma morte verdadeiramente filosófica. Ela não é fuga, nem derrota. É culminância. É a expressão máxima da liberdade, pois acontece por decisão, não por imposição. A cidade condenou Sócrates, mas ele escolheu como responder à condenação, e escolheu a dignidade. Mas o que significa, hoje, ter uma morte filosófica? Significa, antes de mais nada, viver filosoficamente. Significa, em um mundo que nos empurra para a pressa, para o consumo, para a distração, parar e examinar, pensar, questionar e, acima de tudo, agir conforme aquilo que compreendemos como justo, bom, verdadeiro, mesmo que isso nos custe algo. Significa também aceitar a finitude, não como resignação, mas como clareza. A filosofia não elimina o medo da morte, mas o transforma. Faz da morte uma parte da vida, e não seu oposto. Quando vivemos com consciência, com propósito, com fidelidade a quem somos, a morte deixa de ser uma ameaça. Ela se torna a confirmação de que nossa vida teve forma, sentido, direção. Sócrates nos convida a pensar na morte não como algo distante, mas como um parâmetro. O que estou fazendo hoje que resistiria ao teste da morte? Se hoje fosse o fim, minha vida refletiria minhas ideias? Minhas palavras seriam coerentes com meus atos? Minhas escolhas fariam sentido? Essas perguntas não são mórbidas, são libertadoras, porque só quem encara a morte com lucidez pode viver com verdade. Só quem aceita a limitação do tempo valoriza o presente. Só quem sabe que vai morrer pode finalmente decidir como quer viver. E assim, Sócrates permanece, não como mártir, não como santo, não como ídolo, mas como meu testemunha viva de que a integridade é possível, de que a liberdade não está no que temos, mas no que somos, e de que uma vida examinada, ainda que breve, vale infinitamente mais do que uma existência longa e sem sentido. A última liberdade que Sócrates nos ensinou não foi a de fugir, nem a de vencer, foi a de morrer fiel a si mesmo. E ao fazer isso, ele nos libertou também. A cela ficou vazia. Os discípulos partiram. A cidade retomou seus debates, seus mercados, seus julgamentos. Mas nada seria como antes, porque Sócrates, ao morrer, não se foi. Ele transformou a morte em ensinamento, o veneno em símbolo, o silêncio final em um novo início para o pensamento. Nenhuma espada foi erguida, nenhum manifesto lido, nenhum levante anunciado. Apenas um homem, sentado, tranquilo, dizendo sim àquilo que sempre acreditou. E esse gesto ecoou com uma força que atravessou milênios. Hoje, o nome de Sócrates continua entre os mais lembrados, mais estudados, mais admirados. Não porque conquistou ou acumulou, mas porque o viveu e morreu como pensou. Ele não escreveu livros, mas escreveu em atos. Não ditou leis, mas ditou exemplo. Não buscou seguidores, mas deixou discípulos que souberam continuar a missão de pensar com honestidade. Sua morte nos convida a refletir não sobre o fim, mas sobre o que permanece. E o que permanece é mais do que ideias. É uma postura, uma forma de habitar o mundo com atenção, com coragem, com ética. Uma forma de dizer, com a própria vida, eu estive aqui e não traí o que sou. A filosofia, desde então, não é mais uma simples busca por respostas. Ela é, acima de tudo, uma prática da fidelidade ao Logos, à consciência,
A verdade que cada um deve descobrir por si mesmo, mas jamais sozinho. Sócrates não morreu por ter sido derrotado, morreu porque não se curvou. E por isso, sua morte foi o contrário da derrota. Foi testemunho, foi alforria, foi renascimento. E ao nos deixarmos tocar por esse gesto, talvez também renasçamos um pouco. Talvez também encontremos, no meio da confusão do mundo, um espaço de silêncio onde possamos escutar o que é essencial, onde possamos nos perguntar, com sinceridade, com coragem, com amor à verdade: minha vida é digna da morte que a encerrará? Se essa pergunta permanecer viva em nós, então Sócrates vive. E a filosofia, essa arte de viver antes que seja tarde, cumpre seu papel. Se você chegou até aqui, meu sincero agradecimento. Que as palavras de hoje tenham tocado algo dentro de você, ainda que seja uma dúvida, uma pausa ou um simples silêncio. Neste caminho que é a filosofia, não buscamos respostas prontas, mas sim o hábito de pensar, de sentir e de olhar para o mundo com olhos mais atentos. Se essa jornada fez sentido para você, considere se inscrever no canal e deixar sua presença nos comentários. Até o próximo vídeo, onde continuaremos trilhando, juntos, o caminho de Heráclito. Paz no pensamento, clareza na alma e silêncio quando for preciso.